Olá, hoje eu venho te convidar para entender um pouquinho mais sobre as experiências mitológicas, né? E te convidar a ir ao encontro da tua curiosidade e estudar um pouquinho, né? Tentar compreender um pouco mais os mitos que fazem sentido para a tua vida. E por que eu te convido a buscar um pouquinho mais esse entendimento? Porque esses mitos podem falar da tua própria alma, né? Ah, em um vídeo mais teórico, eu posso falar um pouquinho sobre o conceito de arquétipo, né? Mas basicamente os mitos são feitos do mesmo material que a alma humana é feita. Né? Da onde brotam os mitos do mesmo inconsciente onde brota a nossa história, a nossa própria vida, os nossos sonhos. Né? Não só os sonhos que eu quero realizar, mas os sonhos, aqueles momentos em que eu tenho quando estou dormindo, né? Aquelas grandes epopeias, né? Então, por que a psicologia analítica, por que o Jung sugeria que eu fizesse um estudo comparado, às vezes, dos sonhos com a vida concreta da pessoa, com os grandes mitos? Porque o inconsciente, às vezes, ele não é perceptível diretamente. Né? Eu, às vezes, preciso me ver em referência, né? Eu preciso me ver de fora. Quando eu te conto uma história da minha vida, né, a pessoa que está me ouvindo, ela consegue ter às vezes, uma observação muito mais clara do que eu mesmo, porque eu não consigo ficar fora de mim e me ver. Agora, quando eu ouço um mito, eu consigo estar fora de mim. E eu consigo, às vezes, me comparar. Né? Eu consigo comparar um relacionamento com um Zeus grande conquistador, querendo conquistar todo o universo, né? Com uma tragédia de ciúme, como aconteceu, né? Com alguns gregos que a mãe mata os filhos, por exemplo, por ciúme do marido. Né? Então, é claro, um pouco exagerado, seria tragédia policial, mas simbolicamente falando, eu consigo ver traços daquela história, exagerada por vezes, na vida do indivíduo. Né? E quando a gente conta um mito, quando tem uma experiência de morte, e talvez eu te fale de uma possibilidade de ressurreição, eu estou falando, por exemplo, do mito de Cristo, do mito de Dioniso, né? E vejam bem, tá? Eu estou usando a palavra mito para falar de Cristo porque eu estou usando a partir da perspectiva psicológica, tá? Não quero ofender nenhuma tradição religiosa, muito pelo contrário, né? Para mim tem bastante valor também e sentido. Agora, quando eu abordo da perspectiva psicológica, eu abordo o sentido, né? Eu poderia falar, né, quando eu falo de Cristo e de transformar a água em vinho, né, também tem um deus grego que vai falar de vinho, de transformar algo que é bruto, né, que seria a uva, em algo que é pisado, que é sofrido, que é machucado, mas que se transforma em algo maior, algo transformador como o vinho, né, por vezes inebriante, mas amplificador dos sentidos. Né? Então, o convite de hoje é para que tu busque os mitos, as expressões religiosas, enfim, as lendas que tocam tua alma. E consiga, ou tente pelo menos, comparar, né, até que ponto isso não fala da tua própria história. Né? E perceber também qual o destino, claro, daquele herói, por exemplo. Né? Porque quando a gente se compara, quando a gente compara um mito, também é para ver o destino daquele herói e se perguntar sobre o nosso próprio destino. Não como profecia, né? Mas como ensinamento. Né? Se eu vejo um mais velho que tentou atravessar a rua e foi atropelado, eu vou cuidar duas vezes quando atravesso a rua. Né? Então, hoje eu venho te convidar a olhar os mitos, olhar os sonhos, né? Mas olhar essas lendas que encantam a alma humana. Né? E eles encantam, né, a alma humana porque eles falam da vida do ser humano, né, e das possibilidades. Claro, às vezes não é tão simples, né, traduzir ou fazer esta comparação entre um mito e a vida de uma pessoa. Mas a gente sabe que o estudo do mito, né, o estudo aprofundado do mito vai aos poucos amplificando e como que destravando algo interno, né? E se isso não for suficiente, claro, existem muitos profissionais que podem te ajudar nesse momento, né, de tentar fazer essa conexão maior, né? Agora, o próprio estudo do mito sustenta e provê alguma energia para algum desenlace, né? Para alguma dúvida, para alguma angústia.
né? É muito importante, né, a reconhecer, perceber essa função mitológica de orientação. No momento que a gente está de perda de referência, né, por vezes as instituições religiosas, por vezes as instituições de governo, os grandes organismos internacionais, nem sempre sustentam a nossa necessidade de orientação, de guia. Quando eu busco um recurso antigo, né, mas por vezes amplo, isso pode suprir a minha necessidade. Isso pode, inclusive, me sustentar no momento de dificuldade. Né? Quando eu falo de um mito de renascimento, né, e aquilo às vezes toca, também fala da minha possibilidade de renascimento. Quando eu me dou conta de que a vida é compartilhada, de que a vida é toda interconectada, também me relaciono diferente com as pessoas ao meu redor. Né? Então hoje é um convite, né? Um convite para olhar o mito, rever um pouquinho da tua história, né? Entender que a tua história também é uma construção mitológica, digamos assim. Ela vem da mesma origem, né? E ela também pode ser uma epopeia, né? Interessantíssima para quem sabe olhar. Tá bem? Um abraço a todos, até mais.